Bom, meus amigos, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o maniqueísmo. Já ouviram falar? Maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Denomina-se maniqueísmo a doutrina religiosa pregada por Maniqueu, também chamado Mani ou Manes, na Pérsia no século III da era cristã. Qual era a sua principal característica? É a concepção dualista do mundo como fusão de espírito e matéria, que representam respectivamente o bem e o mal. Maniqueu era um filósofo heresiarca do século III. O maniqueísmo divide o mundo entre o bom, que é Deus, ou o mal, que é o diabo. É um dualismo inevitável. Manes foi um profeta persa que viveu no ano de 216 a 276. Ele sempre pregou uma concepção do mundo fundamentada em uma dualidade básica entre opostos inconciliáveis, luz e trevas, bem e mal, etc, 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 etc. A matéria, de acordo com Manes, é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Esse dualismo. A doutrina de Manes prega que existe o bom ou bem, que é Deus, o bem seria Deus, e o mal, o diabo. Um conflito cósmico que determinaria na morte da pessoa, se o homem iria para o paraíso, caso tivesse superado a matéria dele. Aí ele iria para o paraíso. Se ele não tivesse superado, renasceria em outros corpos. Se o homem estivesse preso à matéria por causa dos seus pecados. Que interessante, né? O que é dualidade? Vamos entender, antes de tudo, o que é dualidade. Dualidade é a qualidade, propriedade ou caráter do que é duplo, do que é dual, ou que contém em si duas naturezas, duas substâncias ou dois princípios. Mas como nós podemos definir o maniqueísmo? Acreditam ou acreditar que uma pessoa boa sempre será boa, uma pessoa má sempre será má. Mas é uma demonstração de pensamento do maniqueísmo, isso, e não do mundo em geral. O maniqueísmo prega que existe o bem, que é Deus, e o mal, o diabo. O maniqueísmo ele foi fundado na Pérsia por Mânio Maquineu, no século III. Mânio Maquineu, diferente o nome. Essa doutrina de Mani, ela foi muito o quê? Ela foi muito difundida em todo o Império Romano, também na Índia e também em todo o Império Persa. Era uma doutrina sincrética, porque se tratava de uma fusão de doutrinas diferentes entre o cristianismo, o zoroastrismo e o gnosticismo. Maniqueu, ele acreditava que o maniqueísmo poderia substituir todas as religiões, todas as formas de religiões, transformando sua doutrina em algo universal e ecumênica e abordando algumas verdades das crenças cristãs, budistas e zoroastristas. Interessante. A base do maniqueísmo é a fé na salvação, a partir da gnose. O que é a gnose? O conhecimento da vida espiritual. Gnose vem da doutrina gnosticismo, uma filosofia dualista também o gnosticismo é, que acredita o que? Na salvação da alma pelo Espírito após a vida terrena. Olha que interessante, que segundo esses ensinamentos é sempre perversa. A doutrina maniqueísta, apesar de considerada herética, espalhou-se por todo o Império Romano, muito embora ela fosse considerada herética. E pelo norte da África também. Tornou-se influente em várias religiões. Esteve presente em diversas narrativas infantis e em karmas contemporâneos. O que prega a igreja de Mani? O que a igreja de Mani prega, afinal? O que o maniqueísmo prega? A igreja de Manes pregava o conhecimento, a oração, o jejum, a esmola, a confissão e hinos espirituais, não permitindo nenhum rito
ou símbolos materiais externos. Ela não permitia isso. Ritos ou símbolos materiais externos. Havia 10 mandamentos que um determinado grupo da igreja cristã maniqueísta tinha obrigação de seguir. Vamos ver esses 10. Vamos ver quais são. Primeiro, não adorar ídolos. Interessante. Segundo, não mentir, jurar, caluniar, nem levantar falso testemunho. Terceiro, não comer carne e ingerir álcool. Quarto, ter veneração pelas mensagens divinas. Quinto, ser fiel ao cônjuge e continência sexual durante jejuns. Sexto, consolar aqueles que sofrem. Sétimo, tomar cuidado com falsos profetas. Oitavo, não ferir, assustar ou matar animais. Nono, não cometer roubo nem fraude. E 10, não praticar magia ou feitiçaria. O maniqueísmo foi bastante propagado, conseguindo inspirar outras seitas consideradas heréticas na Europa medieval, tais como os bogomilos na Bulgária, os cátaros ou albingenses. Sabiam? Espalhados pelo sul da França no século XII, os cátaros estavam, e considerada a maior heresia europeia. Que interessante, hein? A ética maniqueísta justifica a gradação hierárquica da comunidade religiosa, uma vez que varia o grau de compreensão da verdade entre os homens, fato inerente à fase de interpretação entre luz e trevas. Distingue-se os eleitos ou perfeitos. Os eleitos eram os perfeitos, que levavam vida ascética, em conformidade com os mais estritos princípios da doutrina. Os demais fiéis, chamados ouvintes, os demais fiéis eram os ouvintes, contribuíam com trabalho e doações. Olha, por rejeitar tudo o que era material, o maniqueísmo não admitia nenhum tipo de rito, nem símbolos materiais externos, como eu falei. Os elementos essenciais do culto eram o conhecimento, o jejum, a oração, a confissão e os hinos espirituais. E a esmola. Tem que dar esmola também, sabia? Um bom maniqueísta dava esmola. O maniqueísmo ele se dedicou a uma intensa atividade missionária. Como religião organizada, expandiu-se rapidamente pelo Império Romano. Do Egito disseminou-se pelo norte da África, onde atraiu um jovem pagão que mais tarde, convertido ao cristianismo, seria doutor da Igreja Católica e inimigo ferrenho da doutrina maniqueísta. Sabe quem? Santo Agostinho. No início do século IV já havia chegado a Roma. Enquanto o maniqueu foi vivo, o maniqueísmo se expandiu para as províncias ocidentais do Império Persa. Apesar de intensa perseguição na Pérsia, a comunidade maniqueísta se manteve coesa até a repressão dos muçulmanos no século X, que levou à transferência da sede do culto para Samarcanda. Missionários maniqueístas chegaram no fim do século VII à China, onde foram reconhecidos oficialmente até o século IX. Depois foram perseguidos, mas persistiram comunidades de adeptos no país, isto é, na China, até o século XIV. No Turquestão Oriental, o maniqueísmo foi reconhecido como religião oficial durante o reino Uigur, séculos 8 e 9, e perdurou até a invasão dos mongóis no século XIII. Que coisa interessante, hein? Esse é mais um retrato do maniqueísmo. Eu espero ter tirado suas dúvidas, mas tem mais um adendo que eu quero falar. O maniqueu se acreditava o último de uma longa sucessão de profetas. Eu quero aqui mais para informações. Ele acreditava que era o último de uma longa sucessão de profetas, que começara com Adão e incluía Buda, Zoroastro e Jesus,
e portador de uma mensagem universal destinada a substituir todas as religiões. Para garantir a unidade de sua doutrina, registrou-a por escrito e deu-lhe forma canônica. Pretendia fundar uma religião ecumênica e universal. Ele pretendia, era o objetivo dele, que integrasse as verdades parciais de todas as revelações anteriores, especialmente as do zoroatrismo, as do budismo, que eram muitas, e do cristianismo também. Vocês devem entender que o maniqueísmo, ele é isso, a síntese que eu fiz do maniqueísmo, para vocês entenderem, é isso. Entenderam? Gostaram? Espero que sim, porque esse vídeo é para ajudar nós a entendermos sobre o maniqueísmo.